Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Inara e hoje nós teremos aula de História. No início de 1532 foi fundada a primeira vila num território brasileiro. Nesse momento, a região era composta em sua maioria por indígenas. As vilas surgiam onde existia maior atividade econômica. Nesse momento, a principal atividade econômica eram os engenhos de cana-de-açúcar, os locais onde se produziam açúcar. Esse açúcar produzido era mandado para fora do Brasil e vendido nos países europeus. O açúcar era muito caro, então ele dava muito lucro, dava muito dinheiro para quem produzisse. Os donos desses engenhos de cana-de-açúcar eram os colonos portugueses. Porém, não eram eles quem trabalhavam nesses engenhos. Os colonos portugueses exploravam a mão de obra africana e indígena. Portanto, eles eram donos dos engenhos, ganhavam dinheiro com o açúcar produzido nos engenhos e vendidos para fora do Brasil. Porém, quem fazia o trabalho mais pesado eram os escravos, sejam eles escravos indígenas ou escravos vindos da África. Poucos anos depois, em 1549, os jesuítas chegaram no Brasil. Os jesuítas eram uma ordem religiosa católica e tinham como objetivo catequizar os índios que estavam aqui, além de ensiná-los o português e fundar escolas. Depois do surgimento das vilas, tivemos o surgimento das cidades, ou seja, primeiro foram construídas as vilas, que eram lugares menores, com uma atividade econômica mais restrita ao engenho de cana-de-açúcar, e depois começou a surgir cidades, que eram lugares maiores, mais organizados, mais seguros também e com mais atividade econômica em volta. A primeira cidade a ser construída no Brasil foi Salvador, e ela foi escolhida para ser a sede do governo português. Foi um lugar pensado estrategicamente também, porque se nós observarmos na imagem, vamos ver que a cidade está no alto e ela está protegida com um muro em volta para evitar o ataque de indígenas e de outros grupos de outros países que estavam interessados em entrar no Brasil, e ela está num lugar que é porto também, então facilita a vinda de pessoas para cá, a vinda de navios, embarcações. Observando a imagem aqui, nós percebemos que no alto tem uma igreja, ou seja, essa igreja está muito protegida, por isso que ela está lá em cima. Já na parte de baixo é onde existe o maior comércio e também está próximo ao mar, facilitando assim a chegada do porto. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês de uma planta que foi desenhada na época. Esta planta mostra como a cidade de Salvador foi pensada e organizada. Vejam só, na parte alta da cidade foram construídas as principais casas e prédios ligados ao governo e à igreja também. Já na parte baixa, próxima ao mar, ficava o restante das casas e os armazéns, porque estava próximo ao porto e isso facilitava a entrada e saída de produtos no Brasil. Essas duas partes da cidade de Salvador eram chamadas de Cidade Alta e Cidade Baixa, e elas persistem até hoje. Atualmente existe a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Claro que com algumas diferenças, porque agora a cidade está muito mais modernizada, nós vivemos em outro período, não existem mais reis nem rainhas, porém, na parte alta da cidade existe os prédios históricos, a parte relacionada à cultura da cidade, e na parte de baixo, na cidade baixa no caso, persiste ainda o comércio local, os armazéns, os pequenos mercados, restaurantes. Portanto, mesmo que hoje a cidade e o Brasil
seja estruturado de uma outra forma, essa organização de cidade alta e cidade baixa persiste até hoje em Salvador, como nós podemos observar ali na segunda imagem. Está muito mais modernizado, está muito diferente, porém ainda assim existe as duas partes. Eu finalizo aqui a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Porém, qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.